Nós estamos então na nossa série de mensagens, Caminhos de Coragem, certo? E nós, assim, vimos o Senhor nos ministrar ao coração através do livro de Josué. E juntos, nós temos percorrido essa jornada, onde nós observamos aquilo que o Senhor está fazendo no seu povo e através do seu povo, nessa caminhada, juntos, que eles passam pelo deserto, chegam ali próximo à terra prometida, e assim, eles entram nela. E assim nós vemos como o povo de Deus vai caminhando no Antigo Testamento, e muitos momentos que são chave, momentos que são importantíssimos, são revelados a nós nessa jornada. E eu quero lembrar os irmãos que esses momentos são momentos também que fazem parte da nossa história. Por quê? Porque nós somos povo de Deus. Logo, a história do povo de Deus é também a nossa história. Por isso eu quero te lembrar da sua história. Quando nós atravessamos o Jordão, pisamos na terra prometida, vimos isso aqui no livro de Josué, vimos muitas batalhas, e através dessas batalhas, muitas conquistas. Vimos o território ser distribuído entre o povo de Deus, vimos isso até recentemente, e mais recentemente ainda, no último domingo, nós chegamos a um ponto onde há finalmente uma espécie de repouso, certo? Nós encontramos um momento onde as batalhas foram vencidas, os territórios foram distribuídos, e a terra e o povo encontram repouso, ainda que na sombra de um mundo caído. As coisas parecem finalmente ter chegado ao seu lugar. As promessas que foram um dia um horizonte distante, ditas a Abraão, por exemplo, agora tomam forma, ganham tempo, ganham espaço, ganham data. Um povo incontável está espalhado na terra da promessa, que finalmente os pertence. Ainda que, como eu disse, esse repouso esteja sujeito ao contexto de um mundo quebrado. É repouso, mas não se pode repousar tanto assim, como você vai perceber se você continuar lendo as Escrituras e essa história. Mas, de qualquer maneira, este repouso marca um novo tempo na nossa narrativa. Diante dessa realidade de repouso na terra, nós começamos a nos aproximar das últimas palavras de Josué. E assim, nós vamos ver que Josué começa a se dirigir ao povo de maneira a trazer a eles algumas mensagens finais que vão fechar um ciclo nessa história. Essas últimas palavras começam a ser introduzidas hoje, diante de nós, neste texto que nós vamos ler, no capítulo 22. Mas antes de nós lermos essa passagem, eu quero resumir para você os primeiros 8 versículos. Entre os versículos 1 e 8, Josué vai chamar as tribos de Ruben, Gade e a parte oriental da tribo de Manassés. E ele vai louvá-los pela sua obediência e ele vai louvá-los pela sua disposição. A terra dessas tribos era uma terra que ficava a leste do Jordão. E eles haviam atravessado o rio para batalhar ao lado dos seus irmãos por aquelas terras que o Senhor lhes havia entregado. E depois dessa batalha, o dia tão esperado por essas tribos, Ruben, Gade e Manassés oriental, o dia tão esperado chega. Qual é esse dia? É o dia em que eles voltariam para as suas terras, que estavam, como eu disse, do outro lado do Jordão. E Josué os envia de volta com bênçãos, com riquezas que eles haviam conquistado nas batalhas, e eles tomam de volta o caminho para a terra de Gileade. Gileade, isso é importante para que você entenda a passagem, é um termo amplo, que designa todas aquelas terras que estão a leste do Jordão. Mas, de repente, algo inesperado acontece. Um problema surge que pode colocar tudo a perder. E é sobre isso que nós vamos ler hoje, entre os versículos 9 e 34. Muito provavelmente, poucos de vocês vão se lembrar dessa história e dos seus detalhes, ainda que você a tenha lido
Normalmente as pessoas se esquecem do que acontece aqui nessa passagem. Logo sei que, para muitos de vocês, se não é a primeira vez, seria como se fosse a primeira vez, quando nós lermos o que está acontecendo aqui. E você vai perceber que o autor nos carrega em um suspense nessa narrativa, revelando a resolução apenas ao fim dessa história. Eu quero então convidar os irmãos a acompanharem enquanto leio a partir do versículo 9, mas acompanhe com o coração atento e aberto, não se deixem distrair, porque você perceberá como existem detalhes aqui nessa narrativa que são importantes para que nós entendamos a mensagem que o Senhor tem para comunicar ao nosso coração. Assim diz então a palavra do Senhor. Assim os filhos de Ruben, os filhos de Gade, e a meia tribo de Manassés, voltaram e se retiraram dos filhos de Israel em Siló, que está na terra de Canaã, para irem à terra de Gileade, a terra da sua propriedade, de que foram feitos possuidores, segundo o mandato do Senhor, por meio de Moisés. Quando chegaram à região próxima ao Jordão, na terra de Canaã, os filhos de Ruben, os filhos de Gade, e a meia tribo de Manassés, edificaram um altar junto ao Jordão. Altar grande, vistoso. Os filhos de Israel ouviram dizer: eis que os filhos de Ruben, os filhos de Gade, e a meia tribo de Manassés, edificaram um altar diante da terra de Canaã, perto do Jordão, ao lado dos filhos de Israel. Quando os filhos de Israel ouviram isso, toda a congregação dos filhos de Israel se reuniu em Siló para fazer guerra contra eles. E os filhos de Israel enviaram Finéias, filho do sacerdote Eleazar, aos filhos de Ruben, aos filhos de Gade e à meia tribo de Manassés. Com ele foram 10 chefes, um de cada tribo de Israel, sendo cada um deles chefe da casa de seus pais, entre os grupos de milhares de Israel. Eles se dirigiram à terra de Gileade, onde estavam os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés. E eles falaram, dizendo: assim diz toda a congregação do Senhor: que infidelidade é esta que vocês cometeram contra o Deus de Israel, deixando hoje de seguir o Senhor, edificando um altar para vocês, para se rebelarem contra o Senhor? Será que não nos bastou a iniquidade de Peor, de que até hoje ainda não nos purificamos, apesar de ter vindo uma praga sobre a congregação do Senhor, para que hoje vocês deixem de seguir ao Senhor? Se hoje vocês se rebelam contra o Senhor, amanhã Ele ficará irado com toda a congregação de Israel. Se a terra que vocês receberam por herança é imunda, passem para a terra que pertence ao Senhor, onde está o tabernáculo do Senhor, e tomem posse entre nós. Porém não se rebelem contra o Senhor, nem se rebelem contra nós, edificando para vocês um altar que não é altar do nosso Senhor, do Senhor nosso Deus. Não cometeu Acã, filho de Zera, infidelidade no que diz respeito às coisas condenadas, e não veio ira sobre toda a congregação de Israel, pois aquele homem não morreu sozinho na sua iniquidade. Então os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés responderam aos cabeças dos grupos de milhares de Israel: o poderoso Deus, o Senhor. O poderoso Deus, o Senhor. Ele sabe. Israel mesmo saberá. Se foi em rebeldia ou por infidelidade contra o Senhor que fizemos isso, não nos poupem a vida no dia de hoje. Se edificamos um altar para deixarmos de seguir o Senhor, ou para que sobre ele ofereçamos holocausto e oferta de cereais, ou sobre ele fazermos ofertas pacíficas, que o Senhor mesmo nos responsabilize por isso. Pelo contrário, fizemos isso por causa da seguinte preocupação: amanhã, talvez, os filhos de vocês dirão aos nossos filhos: o que é que vocês têm a ver com o Senhor, Deus de Israel? Porque o Senhor pôs o Jordão por limite entre nós e vocês. Ó filhos de Ruben e filhos de Gade, vocês não têm nada a ver com o Senhor? E assim também poderiam os filhos de vocês afastar os nossos filhos do temor do Senhor. Por isso dissemos: vamos edificar um altar não para o holocausto nem para sacrifício, mas para que entre nós e vocês e entre as nossas gerações depois de nós, nos sirva de testemunho e possamos servir o Senhor na presença dEle com os nossos holocaustos, os nossos sacrifícios e as nossas ofertas pacíficas.
e também para que no futuro os filhos de vocês não digam aos nossos filhos: vocês não têm nada a ver com o Senhor. Por isso dissemos: se no futuro disserem algo assim a nós ou a nossos descendentes, responderemos: vejam o modelo do altar do Senhor que os nossos pais fizeram, não para holocausto nem para sacrifício, mas para testemunho entre nós e vocês. Longe de nós a intenção de nos rebelarmos contra o Senhor e deixarmos hoje de seguir o Senhor, edificando um altar para holocausto, oferta de cereais ou sacrifício, altar que não é altar do Senhor, o nosso Deus, que está diante do seu tabernáculo. Quando o sacerdote Finéias, os chefes da congregação e os cabeças dos grupos de milhares de Israel que estavam com ele, ouviram as palavras que disseram os filhos de Ruben, os filhos de Gade, os filhos de Manassés, deram-se por satisfeitos. E Finéias, filho do sacerdote Eleazar, disse aos filhos de Ruben, aos filhos de Gade e aos filhos de Manassés: hoje sabemos que o Senhor está no meio de nós, porque vocês não cometeram infidelidade contra o Senhor. Assim vocês livraram os filhos de Israel da mão do Senhor. Finéias, o filho do sacerdote Eleazar, e os chefes, deixando os filhos de Ruben, os filhos de Gade, voltaram da terra de Gileade para a terra de Canaã, aos filhos de Israel. Eles deram relatório de tudo. Com esta resposta, os filhos de Israel se deram por satisfeitos e bendisseram a Deus, e não falaram mais de fazer guerra contra eles, para destruírem a terra em que habitavam os filhos de Ruben, os filhos de Gade. Os filhos de Ruben e os filhos de Gade chamaram o altar de testemunho, porque disseram: é um testemunho entre nós de que o Senhor é Deus. Feche seus olhos, ore ao Senhor, peça a Ele que abençoe o seu coração nessa manhã, que fale ao seu coração, que lhe ensine a respeito daquilo que Ele quer que você aprenda, para que a sua vida seja transformada. Senhor, nós nos achegamos diante de Ti, com o coração humilde, sabendo que não somos dignos de nos apresentar diante do Senhor, mas que estamos cobertos pelo sangue do Teu Filho. Pedimos ao Senhor, Deus, que nessa manhã fale ao nosso coração, fale à nossa vida, e que nós sejamos atraídos pela verdade da Tua palavra, e essa palavra possa ser aplicada e gere frutos nas nossas ações, pensamentos e na nossa história. Em nome de Jesus, use a minha vida com graça para abençoar os meus irmãos de maneira fiel à Tua palavra. Assim nós oramos. Amém. Irmãos, a história que nós acabamos de ler, ela é uma história extremamente interessante, onde existe uma grande tensão que nasce em meio ao povo de Israel. E essa tensão, ela é tão grande que ela quase termina em uma guerra civil. Existe, porém, no centro dessa passagem, uma ideia sobre a qual toda essa narrativa e história que nós lemos, ela é construída. Essa ideia fica clara para nós no versículo 34. E qual é essa ideia sobre a qual essa narrativa é construída? É a ideia de que o Senhor é Deus. Mas não se engane. Quando eu digo a você, e quando esse texto diz a você, que o Senhor é Deus, nós não estamos falando isso de uma perspectiva, de como se aqui fosse uma aula de filosofia. Nós não estamos falando de ideias soltas. Quando nós dizemos que o Senhor é Deus, eu quero que você entenda isso como muito mais do que uma construção teológica. Quero que você entenda isso como o povo de Israel entende. Essa ideia, ela não é só um conceito abstrato na mente do povo de Israel, mas ela é uma consciência real. Aliás, quando nós lemos que o Senhor é Deus, no versículo 34, na verdade o que está escrito ali é que Yahweh é Deus. Veja que nós aplicamos a palavra Senhor em diversos contextos, para designar diversas pessoas. No entanto, o que estamos lendo nesse texto é que Yahweh é Deus. Esse nome é o nome pactual e pessoal de um ser pessoal. Não existe outro Yahweh. E Ele é Deus. Israel sabe, como nós devemos também saber, que o Senhor é Deus a partir de sua própria história, a partir da revelação recebida por eles mesmos,
a partir dos testemunhos construídos na sua própria jornada. A noção clara de que Yahweh é Deus diante de nossa própria história é o que acontece com Israel e o que inevitavelmente nos direciona a uma necessidade. Qual é essa necessidade que é desperta em nós quando descobrimos, entendemos, ouvimos que Yahweh é Deus? A necessidade de que Yahweh esteja conosco. Não importa se você é ateu, se você é agnóstico, se você é budista, existe em todo homem uma necessidade pulsante, inegável, da qual nós não podemos escapar de observar, procurar por esse Deus, de lidarmos com essa pulsão dentro de nós, que aflige a todos os homens, ainda que alguns tentem lutar contra ela. A necessidade de que se há um Deus, eu preciso conhecê-lo. Se há um Deus, eu preciso que Ele esteja comigo. Nós precisamos que Ele esteja conosco, porque Deus habita com aqueles que o pertencem. E o mais profundo desejo de nossa alma, ao reconhecê-lo e conhecê-lo, é pertencer a Ele. E sobre essa ideia, então, de que o Senhor é Deus, de que Yahweh é Deus, ideia clara para os filhos de Israel, os filhos de Ruben, os filhos de Gade e os filhos de Manassés. Sobre essa ideia nasce a grande questão da nossa passagem. Qual é a grande questão dessa passagem? Como sabemos que o Senhor está no nosso meio? Cantamos que Deus está aqui. Como sabemos que Deus está aqui? Como sabemos que Yahweh está aqui? Essa é uma pergunta que também se transfere da passagem ao nosso coração. Eu sei que há um Deus, mas como eu sei que esse Deus está no nosso meio? Como muitos de vocês sabem, eu vivi durante 4 anos numa cidade que se chama Jackson, que fica no Mississippi. E lá, em Jackson, eles falam outra língua. Eles comem outras comidas. Eles gostam de outras coisas. Eles celebram outras festas. Mas em meio a tantas diferenças, existia um lugar que me era muito familiar. Qual era esse lugar? A igreja. Não por causa da liturgia, que era completamente diferente do que eu estava acostumado. Não por causa das canções, porque muitas dessas canções eu nem mesmo conhecia. Não por causa da estética, que também é muito diferente daquilo que nós nos habituamos no Brasil, mas por causa de Deus. Ali eles adoravam o mesmo Deus que eu. Ali eles adoravam o mesmo Deus que Israel. E isso responde à nossa pergunta: como eu sei que Deus está no nosso meio? Da mesma forma que eu sei que Ele está em Jackson. Da mesma forma como Finéias sabia que Ele estava no meio de Israel. E a resposta é o desejo e a manutenção da fidelidade. O desejo e a manutenção da fidelidade. É isso que Finéias diz no versículo 31, quando ele fala: e Finéias, filho do sacerdote Eleazar, disse aos filhos de Ruben, aos filhos de Gade e aos filhos de Manassés: hoje sabemos que o Senhor está no meio de nós, porque vocês não cometeram infidelidade contra o Senhor. Assim, vocês livraram os filhos de Israel das mãos, ou da mão do Senhor. Mas o que é, então, fidelidade? A fidelidade, ela é uma disposição e prática marcada pela obediência, pelo zelo e pela devoção. Não há fidelidade sem obediência. E obediência consiste na prática daquilo que nos é confiado. A obediência fiel, porém, não pode ser feita sem zelo. E zelo envolve cuidado com temor. E por fim, a obediência zelosa, ela é marcada pela devoção, que nós podemos definir como a dedicação de quem adora.
Quando nós somos movidos pela adoração e temor à obediência, você sabe o que é consumado? A fidelidade. Vou repetir para você. Quando nós somos movidos pela adoração e temor à obediência, é assim que nós consumamos a fidelidade. A partir então dessa consciência, nós podemos agora olhar para a passagem diante de nós para responder a essa pergunta: como sabemos que Deus está no nosso meio? E nós vemos nesse texto dois grandes movimentos que vão nos ajudar a responder essa questão. E é sobre esses dois grandes movimentos que eu quero chamar a sua atenção aqui nessa manhã. O primeiro desses movimentos é o combate à infidelidade. O segundo é a afirmação da fidelidade. Vamos observar então o primeiro desses movimentos, o combate à infidelidade. Veja os versículos 11 e 12 novamente. Os filhos de Israel ouviram dizer: eis que os filhos de Ruben, os filhos de Gade, a meia tribo de Manassés, edificaram um altar diante da terra de Canaã, perto do Jordão, do lado dos filhos de Israel. Quando os filhos de Israel ouviram isso, toda a congregação dos filhos de Israel se reuniu em Siló para fazer guerra contra eles. O povo de Israel tinha finalmente, depois de tão longa jornada, depois de tantas batalhas, encontrado repouso na terra prometida. Eles tinham experimentado o cumprimento de promessas aguardadas e agora eles podiam desfrutar da terra. Desfrutar de estarem ali naquele lugar que por tanto tempo eles sonharam e por tanto tempo eles esperaram. Eles tinham experimentado esse cumprimento. E assim Josué faz o seguinte: Josué despede Ruben, Gade e parte de Manassés, Manassés oriental, com louvor, de volta para as suas terras. Até que de repente, lá em Siló, chega uma notícia. As tribos que foram mandadas de volta para a sua terra, construíram um grande e belo altar à beira do Jordão. Essa notícia é recebida em Siló, que era o centro da adoração em Israel nesse tempo, e é recebida ali com grande frustração. Quando eles ouvem essa notícia, eles são como quem diz: de novo não. De novo não. Mas não diga mais nada. Nós vamos resolver isso. Dessa vez, nós não vamos deixar passar. Essa reação ela é muito interessante, por pelo menos dois motivos. O primeiro é que a sua reação denuncia a consciência da sua própria fraqueza. Eles não precisam de mais informações. Eles ouviram que aquelas 2,5 tribos tinham construído um altar. E o que eles pensam? Esse povo idólatra não aguentou nem passar o Jordão. E eles já estão ali, construindo altares. Eles assumem isso por quê? Porque eles sabem quem são. Porque eles têm uma história. E eles conhecem a história. E eles sabem quantas vezes Israel não se vendeu, não se prostituiu em idolatria. O segundo aspecto que torna essa parte da narrativa bem intrigante é que eles não querem pagar para ver. Eles aprenderam a lição, ainda que agora eles tenham um erro de leitura da situação. A lição que eles aprenderam é: a infidelidade deve ser combatida. Se você não destruir a infidelidade te destrói. E por isso eles se levantam aqui agora. Quando finalmente eles encontram repouso na terra da promessa, eles veem a ameaça de tudo ir por água abaixo. E eles resolvem enviar alguém para resolver a situação. Mas quem que eles resolvem enviar para resolver essa situação? Uma comitiva de líderes, das quais seu porta-voz é Finéias, filho do sacerdote Eleazar. E isso não é sem importância, quando nós vemos como Finéias chega chutando a porta.
Quando Finéias chega, ele chega perguntando no versículo 17, será que não nos bastou a iniquidade de Peor? E quando Finéias diz isso, ele está fazendo referência a uma outra história, que nós lemos lá no livro de Números, no capítulo 25. Mas o que aconteceu ali? E por que Finéias está dizendo isso? Quando os israelitas estavam lá atrás, em Sitim, eles começaram a se prostituir com as filhas dos moabitas e a adorar os seus deuses. E enquanto eles estão se prostituindo e adorando aos seus deuses, eles se juntam a um culto. Qual culto? O culto a Baal Peor. E nesse contexto, Deus se ira contra o povo. E a pena para o pecado do povo é a morte. E essa morte chega mediante uma praga. Mas essa morte também chega mediante juízo. Porque em Números 25, versículo 5, nós lemos uma ordem que Moisés dá aos juízes do povo, dizendo o seguinte: cada um mate os homens da sua tribo, que se juntaram a Baal Peor. E agora você pode entender melhor esse pano de fundo de Números 25, e assim entender melhor o que está acontecendo em Josué. Quando Finéias aponta para esse evento na história, ele está apontando, assim, que a infidelidade e o pecado do povo rompem a sua unidade. E nesse rompimento de unidade, causa morte entre eles. E assim como lá em Números 25, o povo foi comandado a matar aqueles que eram das suas tribos, eles agora estão se levantando para fazer guerra contra Israel, contra o próprio povo. Em Josué, o pecado também os pressionaria a matarem o próprio povo. Há outro elemento importante aqui ainda. Não é sem precedentes que eles escolhem Finéias para estar ali. Às vezes, quando nós estamos lendo o Antigo Testamento, e nós lemos algumas sentenças que Deus vai exprimir contra o povo, alguns de nós podem ser tentados a pensar: nossa, mas essas coisas são tão duras. São tão duras essas sentenças. Mas deixa eu te dizer, meu irmão, duro mesmo é o coração do homem. Em Números 25, nós temos uma cena onde o povo estava lamentando, chorando, em busca de misericórdia, diante daquela cena horrível de que eles teriam que matar pessoas de sua própria tribo, diante da morte que marcava aquelas tribos por causa da praga. Enquanto eles estão em sofrimento, enquanto eles estão em lamento, enquanto eles estão em choro, sabe o que acontece? Se levanta um homem em meio à congregação. Esse homem se chama Zinri. Ele toma uma mulher midianita pela mão, entra com ela na frente de todos que estão lamentando na sua tenda. Cosbi era o nome dessa mulher. E ali dentro daquela tenda ele começa a se prostituir com ela. Esse é o nível da dureza e da insanidade que pode chegar ao coração humano. Um homem que diante do juízo deseja o pecado. Qual é o nível dessa perversidade? Qual é o nível dessa maldade? Mas ao ver essa cena absurda, outro homem se levanta em meio à congregação. Esse homem, ele se levanta, ele toma uma lança, e em sua fúria contra o pecado, ele invade a tenda de Zinri e Cosbi e atravessa eles com aquela lança, e os mata. E assim, a Bíblia diz que a ira do Senhor se aparta. Você sabe qual era o nome desse homem que toma aquela lança e entra naquela tenda? Finéias. Aqui está de novo Finéias. E Deus assim desvia a sua ira porque ele vê que havia ainda zelo em meio ao seu povo. Agora aqui está Finéias novamente enviado para resolver a situação como da primeira vez. Ao confrontar as outras tribos, ele está deixando claro o que eles vieram fazer. Eles vieram fazer guerra
contra o pecado. Eles sabem que quando um peca, toda a nação perece. E é por isso também que ele aponta para Acã. Depois que Israel tinha vencido a sua primeira batalha depois do Jordão, vocês se lembram? Nós falamos disso aqui. Depois que Israel vence a sua primeira batalha, após a travessia do Jordão em Jericó, Acã é infiel ao Senhor. E a nação de Israel paga por isso. Agora, nós estamos em outro momento da história. Não é mais a primeira batalha. Nós estamos após a última batalha. E o temor é que Israel novamente caia e sofra por isso. Assim, Finéias deixa claro que não importa a causa da sua infidelidade, eles precisam renunciá-la, para que eles não morram, e para que os seus irmãos não morram. Por isso ele faz um apelo no versículo 19. Ele diz: se a terra que vocês receberam por herança é imunda, passem para a terra que pertence ao Senhor, onde está o tabernáculo do Senhor, e tomem posse entre nós. Com isso, ele está dizendo: a infidelidade não vale a pena. Se a terra te faz pecar, deixa. Venha, tome terra no meio de nós. Apesar da terra de Gileade ter sido dada por Deus a essas tribos, elas inicialmente, a princípio, não eram parte da terra prometida. Antes de cruzarem o Jordão, essas tribos, elas pedem a Moisés que eles possam ficar ali. Por quê? Porque eles veem aquela terra e eles concluem que essa terra é boa para a criação de gado. E eles queriam criar os seus gados ali. Assim, eles pedem isso a Moisés. E Moisés dá essa terra a eles, desde que eles fossem a uma condição. Desde que eles fossem fiéis ao batalharem do outro lado do Jordão pelas terras de seus irmãos. Moisés fala: vocês querem essa terra? Tudo bem. Mas vocês têm que ir, atravessar o Jordão, e depois que todo mundo conquistar a sua terra, vocês podem voltar para cá. E assim eles fazem. Porém, Finéias está dizendo: se essa terra vai levá-los à infidelidade, não importa se ela é boa para o gado. Irmãos, o quanto nós podemos aprender aqui com a fidelidade de Israel e de Finéias. Não há espaço no povo de Deus para a infidelidade. Nós devemos fazer guerra contra a infidelidade. O Senhor nos chama a isso. Se a infidelidade não é destruída, ela nos destrói. E não há benefício que valha a pena o risco de ser levado à infidelidade. Por isso, eu quero que isso esteja claro aqui diante de você. Se a terra que você está te faz pecar, deixa. Se o relacionamento que você está te faz pecar, deixe. Se o trabalho que você está te faz pecar, deixe. Largue aquilo que é imundo. Largue aquilo que te conduz à infidelidade. Assim como Finéias está clamando diante daquele povo. Não importa se a terra é boa para criar gado. Se ela é imunda, saia. Deixa. Ou como Jesus diz em Mateus 5, 29 e 30. Se o seu olho direito leva você a tropeçar, arranque-o e jogue-o fora. Pois é preferível você perder uma parte do seu corpo, do que ter todo o corpo lançado no inferno. E se a sua mão direita leva você a tropeçar, corte-a, jogue-a fora. Pois é preferível você perder uma parte do seu corpo, do que o corpo inteiro ir para o inferno. Ao mesmo tempo, porém, nós precisamos tomar cuidado ao combater a infidelidade. Finéias e as 10 tribos descobrem o quê? Eles descobrem que eles entenderam tudo errado. Eles descobrem que não estão fazendo o que pensaram que estão fazendo. Apesar de terem boas motivações, a sua precipitação quase os leva a uma guerra civil. Essa poderia ter sido a consequência da sua precipitação. Eles descobrem que os seus irmãos não haviam pecado, pelo contrário. O gesto que eles tinham percebido como um gesto infiel, como um gesto de infidelidade, era, na verdade, um gesto de fidelidade. E isso também tem algo a nos ensinar. Às vezes nós cometemos erros ao julgar outras tribos.
Às vezes nós cometemos erros ao julgar outras igrejas e outras denominações, porque são diferentes de nós os chamamos de infiéis, aqueles que na verdade estão fazendo algo que agrada o coração de Deus. O Senhor nos livre de nós sermos precipitados e de nós criarmos uma guerra civil que envergonhe o seu nome. Por isso nós devemos sim combater a infidelidade com zelo de Finéias, mas nós não fazemos isso a partir do que nós achamos, do que nós gostamos, do que nós não gostamos. O combate à infidelidade deve ser feito pela palavra de Deus. Eu costumo dizer que um dos princípios mais importantes que, em especial nós reformados, em especial nós que fazemos parte de igrejas históricas, devemos aprender a diferenciar é o binômio gosto-não gosto do binômio certo e errado. Não é porque você não gosta de algo que é errado, e não é porque você gosta de algo que é certo. Por isso, cuidado ao julgar irmãos de outras igrejas e de outros lugares e de outras denominações a partir daquilo que você gosta e do que você não gosta, do que te incomoda e do que não te incomoda, porque nós temos que entender aquilo que é certo e errado, que vem da palavra de Deus, e não aquilo que você gosta e não gosta, que vem da sua personalidade, que vem da sua tradição, que vem da sua família, que vem do seu ambiente. E muitas vezes homens confundem essas coisas, e guerras terríveis e vãs são criadas entre o povo de Deus, guerras civis. Cuidado para não chamar de infiéis aqueles que fazem o que você não gosta, quando a palavra de Deus não os condena. É o combate à infidelidade que revela que Deus está no nosso meio. Mas há nesse texto também um segundo movimento. Um movimento que nós vemos na resposta que as 2,5 tribos dão ao confronto de Finéias. E esse segundo movimento é a afirmação da fidelidade. Veja o versículo 22 e 23. O poderoso Deus, o Senhor, o poderoso Deus, o Senhor. Ele sabe, e Israel mesmo saberá, se foi em rebeldia ou por infidelidade contra o Senhor que fizemos isso. Não nos poupem a vida no dia de hoje, se edificamos um altar para deixarmos de seguir o Senhor, ou para sobre ele oferecermos holocausto e oferta de cereais, ou sobre ele fazermos oferta pacífica. Que o Senhor mesmo nos responsabilize por isso. A resposta dada das 2,5 tribos a esse confronto também é uma resposta inesperada. Existe aqui uma espécie de plot twist. O que nós estávamos esperando? Nós estávamos esperando aquilo que já aconteceu dezenas de vezes. A nação é infiel, a nação é idólatra, eles pecam, do pecado vem o juízo, desse juízo a morte. E é isso que nós estávamos esperando quando começamos a ler aquela passagem. E assim, esperávamos que eles fossem infiéis, quando na verdade a construção daquele altar é antes uma demonstração de fidelidade. E existem assim elementos que se tornam importantes na resposta que afirma a fidelidade desse povo. O primeiro desses elementos é a submissão por meio de um juramento. Eles começam a sua resposta com uma repetição de exaltação que nos leva a uma percepção de um juramento. Eles estão organizando a sua resposta como se ela fosse aqui um juramento. Eles dizem, o poderoso Deus, o Senhor. Mas no original o que nós lemos é El Elohim Yahweh. Que na verdade quer dizer, Yahweh é Senhor dos senhores. Yahweh é Deus dos deuses. E com isso, eles reafirmam no seu juramento que eles estão submetidos a Deus. Eles reconhecem a autoridade de Deus. Eles estão dizendo, o que vocês estão vendo não é um produto da nossa idolatria. Pelo contrário, nós reconhecemos que só há um Deus acima de todos, poderoso acima de todos, e que é a esse Deus que nós servimos, e que é a esse Deus que nós pertencemos. É o que eles estão dizendo ao apontar para o nome pactual de Deus e dizendo El Elohim Yahweh. Yahweh é Senhor dos senhores. Eles estão se submetendo também à autoridade das tribos. Isso é muito interessante. Eles reconhecem as demais tribos como legitimamente executando a autoridade dada a eles por Deus. Eles estão se submetendo à decisão de Israel quando eles dizem, se foi em rebeldia ou infidelidade contra o Senhor que fizemos isso, não nos poupem a vida no dia de hoje. O que nos indica que, além de submissos,
eles também estão dispostos a assumirem a responsabilidade pelos atos que eles cometem. Se eles forem achados, claro, no erro, diante da palavra de Deus. Esses fatores já nos indicam a sinceridade do que eles estão fazendo. E nessa sinceridade, nós temos outro plot twist. O primeiro era, eles estão sendo infiéis? Não, eles estão sendo fiéis. O segundo é, o altar não é um altar. Veja que a palavra altar em hebraico, que é misbear, significa literalmente lugar de sacrifício. Então o que eles estão dizendo aqui? Eles estão dizendo, nós construímos um lugar de sacrifício, mas ele não é um lugar de sacrifício. Por que então eles constroem um altar? Eles mesmos respondem. Eles dizem, fizemos isso por causa da seguinte preocupação. Amanhã talvez os filhos de vocês dirão aos nossos filhos, o que é que vocês têm a ver com o Senhor, o Deus de Israel? Porque o Senhor pôs o Jordão por limite entre nós e vocês, ó filhos de Ruben e filhos de Gade. Vocês não têm nada a ver com o Senhor. E assim, bem poderiam os filhos de vocês afastar os nossos filhos do temor do Senhor. Assim nós precisamos entender que rios são muito significativos quando nós os entendemos como delimitações geográficas. Muitos países, estados, cidades, territórios são divididos em suas fronteiras por rios, porque eles são barreiras físicas naturais. E assim são formas pelas quais nós distribuímos territórios. Assim, ao perceberem que eles estavam prestes a sair da área delimitada pelo Jordão, que era claramente conhecida como a terra da promessa, os homens de Gade, de Ruben e de Manassés oriental temem que as suas tribos sejam excluídas da comunhão do Senhor. Eles percebem, de repente, depois de passarem um longo tempo batalhando por aquelas terras, que ao cruzarem o Jordão, eles estão entrando em um novo território. E de repente assombra a eles o pensamento, e se eles se esquecerem de nós? E se, porque estamos em uma terra para além do rio, o povo que está na terra do outro lado do rio não nos reconhecer mais como povo? Eles estão assombrados por isso. E por isso eles constroem um altar como testemunho. Se alguém perguntasse para eles, então, o que é que você está fazendo aqui na terra prometida? Essa terra é terra do povo de Deus, não é para vocês. Por que vocês atravessaram o rio? De onde é que vocês vêm? A quem vocês pertencem? Esse lugar não é seu território. O que eles fariam? Eles apontariam para o altar. Porque esse altar marcaria a adoração deles a Deus naquela terra. Ainda que esse altar não fosse para sacrifício, mas fosse para testemunho. Eles responderiam, segundo as próprias palavras que estão registradas no versículo 28, vejam o modelo do altar do Senhor que os nossos pais fizeram, não para holocausto, nem para sacrifício, mas para testemunho entre nós e vocês. O modelo daquele altar era um modelo segundo o altar de Yahweh. Identificava que eles sabiam quem era Yahweh, que eles pertenciam a Yahweh. E eles chamam aquele altar de testemunho para apontar que Yahweh é Deus. Mas mais do que Deus, ele era o seu Deus. E eles eram o seu povo. Existe uma preocupação nessas tribos de carregarem marcas que os identifiquem como o povo de Deus. Porque eles estão a um rio da terra da promessa. E como eles estão do outro lado do rio da terra da promessa, eles reconhecem, nós precisamos de marcas que nos identifiquem como parte desse povo. Precisamos de marcas que identifiquem que nós pertencemos ao Senhor. E nisso eles são encontrados em fidelidade. Diante daquele altar, a conclusão de Finéias é qual? A conclusão de Finéias é,
Hoje sabemos que o Senhor está no meio de nós, porque vocês não cometeram infidelidade contra o Senhor, assim vocês livraram os filhos de Israel da mão do Senhor. Contra a infidelidade, nós fazemos guerra, nós renunciamos o que for preciso, mas nós também precisamos de afirmar a nossa fidelidade, carregando as marcas que nos identificam como povo de Deus. No testemunho da fidelidade, eles livram o povo de juízo. Mas aí fica a pergunta: e nós? E nós diante disso? E nós que não estamos para além do Jordão? Que ainda não habitamos o território prometido? Que não habitamos a terra da promessa? Quem nos livrará do juízo de Deus? Quem nos deixará entrar na terra de Deus quando nós um dia finalmente cruzarmos o rio? Quando nos perguntarem de dentro do reino, quem são vocês? O que vocês vieram fazer aqui? Como eu sei que vocês são povo de Deus? Como eu sei que vocês não são um povo de terra estranha? Nós também apontaremos para um altar, não construído pelos nossos pais, mas construído pelo nosso Pai. Um altar que também está vazio. E nele não se oferecem mais sacrifícios, porque no altar para o qual apontamos só foi oferecido sacrifício uma vez. O nosso altar é construído no alto de um monte, e o nosso altar foi feito em forma de cruz. A cruz de Jesus Cristo que nos identifica como povo de Deus, porque essa cruz que é a marca da nossa fidelidade, e muito mais do que a marca da nossa fidelidade, é por causa desse altar que nós somos transformados em filhos fiéis. E é quando nós olhamos para esse altar, que nos dá o testemunho, é quando nós apontamos para ele como aquilo que permite a nossa entrada na terra da promessa e no reino de Deus, que nós então de fato encontramos o testemunho de Finéias consumado. Quando ele diz: hoje sabemos que o Senhor está no meio de nós. Mas quando nós apontamos para esse altar, nós não apenas sabemos que o Senhor está no meio de nós, nós estamos dizendo que Ele se fez um de nós. E é por isso que nós podemos entrar no seu reino. É por isso que nós fomos livres do juízo e encontrados em fidelidade. É por isso que nós não recebemos a morte, mas fomos recebidos no reino de Deus. Por isso, esse altar, assim como aquele altar que lemos nessa passagem, testemunha geração após geração quem é o povo de Deus. Através da cruz de Cristo, os pais reconhecem os filhos, as gerações reconhecem as gerações, e o testemunho da fidelidade permanece. Nós somos povo de Deus. Para que você, meu irmão, possa entrar no reino de Deus, quando te perguntarem o que é que você veio fazer aqui, você precisa apontar para esse altar. E somente assim você pode entrar no reino de Deus. E por isso eu quero te dizer, se esse altar ainda não é teu nessa manhã, renda a sua vida a Cristo Jesus. Reconheça Ele como o seu Senhor e Salvador. Porque um dia nós estaremos diante do trono de Deus. E é só quando nós apontarmos para esse altar, como aquilo que nos identifica, é que nós poderemos entrar no seu reino. Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer pelo teu sacrifício, Pai. Te agradecer porque o Senhor é o Deus que nos torna fiéis, que não nos abandona aos nossos pecados, mas que nos resgata deles.
Agradecemos porque o Senhor não só está aqui, o Senhor não só está no meio de nós, mas o Senhor se fez um de nós. E assim nos fez teu povo. Com isso, Deus, nós reconhecemos a cruz como a nossa marca, como o altar que nos permite entrar no teu reino. Nós louvamos, Deus, ao Senhor, pelo sacrifício de Cristo Jesus. E nós assim pedimos ao Senhor, que o Senhor nos conduza à infidelidade. Se há entre nós aqui, Deus, aqueles que têm habitado uma terra imunda que precisa ser abandonada, aqueles que têm estado em um relacionamento que precisa ser abandonado, aqueles que têm estado em um emprego que precisa ser abandonado, Pai, nós pedimos ao Senhor que traga essa convicção sobre esses irmãos, e que eles não sejam conduzidos à infidelidade por causa dessas circunstâncias, mas que eles possam entrar no reino dos céus, apontando para o sacrifício de Cristo feito por nós na tua cruz. Assim nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Que o amor de Deus, o Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e que as consolações e a comunhão do Espírito de Deus sejam sobre a sua vida hoje e sempre.